Bom, gente, vamos iniciar então aí mais um colóquio do departamento. E hoje teremos, né, a apresentação de um dos professores, né, jovens na casa. E para dar, né, mais detalhes do nosso palestrante, eu gostaria de pedir a um outro professor, também jovem, o Leonardo Cabral, para apresentar o verso. Quando fui convidado para apresentar a classe, né, eu aceitei prontamente. Eu tenho uma convivência muito boa, tenho tido uma convivência muito boa com o Clécio desde a época que ele começou, né, aqui no apartamento, tanto eu quanto ele, a gente fez toda a graduação aqui. E Clécio é mais novo que eu, né, então quando eu estava no doutorado, estava no mestrado, assim por diante. Mas ele sempre foi um cara muito determinado e sabia muito bem o que estava fazendo. Sabia? Certo? E foi ele um dos responsáveis por começar a parte de simulação em dinâmica de forças, que a gente tem trabalhado. O Clécio fez bacharelado aqui, em 97 se formou, foi? Ele fez o mestrado em menos de um ano e meio. E o doutorado também completou rapidamente, e no doutorado ele teve um estágio na Católica Universidade de Leida, sob a supervisão do professor Rico Monchalva, e também tu colaborasse um pouco com o Gil Cardeiro, não foi? Também na UFRJ. E o Clécio começou a fazer o trabalho experimental, mas logo depois ele começou também a trabalhar com simulação computacional de forças. E quando ele, apesar de ele se definir muitas vezes como experimental, o Clécio tem uma bagagem tão grande de simulação que, por exemplo, o grupo dele, quando pede para colaborar em alguma coisa dele, Clécio, faz uma simulação para a gente. E o Clécio tem duas características para mim que sempre me chamaram muita atenção. Primeiro, ele gosta de saber bem o que está trabalhando, e assim por diante. E segundo, que ele é um cara muito bom de desenvolver modelos na área. Então, apesar de fazer simulações e tudo mais, o Clécio sempre, depois de fazer simulações, o que é que eu posso daqui saber o que é que está, quais são os ingredientes básicos disso aqui. Eu acho que isso é um ponto forte, certo? E eu acho que isso é que fez, por exemplo, com que ele tenha 38 publicações, 416 citações. Duas dessas publicações, cada uma tem mais de 130 citações, certo? Sendo uma jornalista, certo? E eu acho que ele, hoje em dia, é uma boa referência nessa dinâmica de forças, certo? Então, Clécio, por favor. Obrigado, né, pelas palavras mais que gentis. Não sei se eu tenho certeza que sei o que estou fazendo, mas procuro saber o que estou fazendo. Se sei o que estou fazendo, mas um pouco mais complicado. Bom, quando o Tabosa, enfim, agradecer ao Tabosa pelo convite, né? Obrigado, Tabosa.
como o Tabosa me convidou para apresentar esse colóquio, relutei bastante, porque nos últimos anos eu venho atacando problemas diferentes e não me aprofundei demais num problema específico ao ponto de me sentir confortável, né, para apresentar um colóquio sobre esse assunto. Então eu decidi, na verdade, falar um pouco sobre a área de matéria de vórtice e pincelar alguns problemas que o nosso grupo tem tido interesse, né, e tem começado a abordar. Tá? Então eu vou falar de alguns trabalhos de outros grupos e vou falar de algumas coisas também que a gente tem feito nesses últimos poucos anos. Bom, esse tema de vórtices em supercondutores sempre me fascinou desde a minha graduação, porque são sistemas de objetos que interagem entre si. Esses objetos, esses vórtices, eles são estruturas, têm vários graus de liberdade e que interagem de formas diferentes entre si e com o meio onde eles estão embebidos, que é o próprio cristal supercondutor. E eles apresentam vários aspectos que resultam da interação entre eles, da coletividade dos vórtices. E exatamente por essa coletividade, por essa maneira de interagir com o campo magnético, com a desordem no supercondutor, com a temperatura, né, é que suscitou o nome matéria de vórtices na comunidade, porque variando esses parâmetros você consegue explorar um diagrama de fases mesmo dos vórtices. Né? Você pode ter um sólido de vórtices, pode ter um líquido de vórtices, pode ter um vidro de vórtices. E recentemente o que tem se tornado bastante interessante são fases dinâmicas. O que é que se pode dizer sobre a dinâmica de vórtices? O que é que a dinâmica de vórtices pode ensinar sobre fases dinâmicas em geral, né? Bom, então eu organizei o colóquio mais ou menos como está aqui. Vou falar um pouco sobre o estado supercondutor, né? Afinal de contas, o vórtice nada mais é do que uma excitação do estado supercondutor. Vou falar sobre o vórtice em si e as propriedades termodinâmicas já conhecidas da matéria de vórtice, que foi consolidado na década de 90. E aí vou começar a falar sobre fases e transições de fase dinâmica. Esse aqui é um assunto vasto, com muitos resultados que permeiam outras áreas da física, como física de colóide, física de paredes de domínios magnéticos, física de lubrificantes, tá? Mas eu vou pincelar apenas alguns poucos exemplos. Vou falar de coexistência de fases dinâmicas. Então, a ideia aqui o que eu pretendo, na verdade, é passar a ideia de que fases dinâmicas, assim como fases termodinâmicas, elas podem, por exemplo, coexistir. Você pode ter ponto crítico e ter propriedades críticas desse ponto crítico, pode ter divergência no tempo de relaxação do sistema quando ele está no ponto crítico, semelhante ao que acontece em sistemas do equilíbrio termodinâmico. E você pode ter transições de fase diversas, como o reordenamento dinâmico, por exemplo, que é um trabalho que a gente tem feito com o grupo lá da Bélgica, quando eu fiz o pós-doutorado. Bom, a supercondutividade, é fácil de contar a história da supercondutividade porque você conta usando os prêmios Nobel, né? Várias das descobertas nessa área de supercondutividade foram agraciadas com o prêmio Nobel. E outra peculiaridade da supercondutividade é que, ao contrário do magnetismo, que já é conhecido desde a antiguidade, a supercondutividade foi descoberta em 1911, quando a mecânica quântica estava nascendo. Tá? Então, a partir do momento que se observou a supercondutividade, né, esse experimento aqui do Carmen Jones, um filamento
mercúrio, já vinha à cabeça que isso deveria ter alguma coisa a ver com a mecânica quântica, já que era tão estranho. Né? Tudo estranho que aparecia, já vinha essa impressão de que tinha alguma coisa a ver com a mecânica quântica. Apesar disso, a teoria microscópica da supercondutividade só veio aparecer em 1957, tá? Quase 50 anos depois. Até lá teve alguns avanços, obviamente. Né? Tem as famosas equações de London, né, que descrevem a supercondutividade de maneira fenomenológica, as principais propriedades. As principais propriedades macroscópicas, né, aquelas mais óbvias, né, que a gente aprende nos cursos, é a resistividade nula, né, essa queda abrupta da resistividade até zero, numa temperatura que a gente chama de temperatura crítica. E esse desaparecimento da resistividade do metal ocorre concomitantemente à expulsão do fluxo magnético. Essa expulsão do fluxo magnético é chamada de efeito Meissner. Hoje é conhecido que essa expulsão ela não é completa, ela é parcial. E o fato de ela ser parcial, na verdade, ajuda o supercondutor a sobreviver a campos mais intensos. Os poucos supercondutores que apresentam o estado Meissner perfeito, como mostra essa figura, eles não servem para aplicação, porque qualquer campozinho de 10, 100 Gauss já expressa supercondutividade. Bom, o London, Fritz London, né, um dos irmãos London, ele, embora ele não conseguiu uma teoria que descrevesse a origem da supercondutividade, né, ele foi um dos primeiros a avançar na descrição da supercondutividade como fenômeno quântico macroscópico. Mas não teve muito sucesso. Tá? Bom, e aí na década de 50 veio realmente avanços importantes, tá, na descrição do fenômeno supercondutor. Tem a teoria do Ginzburg-Landau, 1950. É uma teoria também fenomenológica, mas ela descreve com um grau de precisão, né, muito maior do que a teoria de London. Em vários aspectos que a teoria de London não previa, a teoria de Ginzburg-Landau foi capaz de prever. E é uma teoria tão importante que, independentemente da teoria DCS, que eu já falo, ainda hoje ela é largamente aplicada para estudar fenômenos relacionados à supercondutividade. O Nobel ao Ginzburg, devido a essa teoria, só veio em 2003, né? Mais de 50 anos depois. Então, na supercondutividade tem prêmios Nobel relâmpagos, como nesse caso aqui, a descoberta do HITC, que foi feita em 86, o Nobel saiu em 87, e tem também esse caso aqui, né? Eu não sei se é o recorde, mas imagino que seja, né? 53 anos entre a descoberta e o Nobel. Muito bem, logo depois o Abrikosov mostrou a existência de dois tipos de supercondutores e a existência dos vórtices, isso eu vou falar já, e ele recebeu o Nobel no mesmo ano do Ginzburg. Esse prêmio foi dividido entre o Ginzburg, o Abrikosov e o Tony Leggett. Só que o Leggett na área de superfluidos. Né? A teoria, a descrição microscópica completa veio em 57, teoria DCS, e depois teve um dos fenômenos associados à aplicação mais importante da supercondutividade, que é o efeito Josephson, e a descoberta dos HITC em 86. Isso deu um salto, a temperatura crítica dos supercondutores era da ordem de 20 e poucos Kelvin e passou a algo da ordem de 100 Kelvin. Tá? Isso é importante do ponto de vista tecnológico, porque para você refrigerar um supercondutor a uma temperatura de 10, 15 Kelvin, você precisa de hélio líquido, enquanto que um supercondutor que tem temperatura crítica de 100 Kelvin, você pode usar nitrogênio líquido ou ar líquido, que é muitíssimo mais barato. Bom, como é que aparece o fenômeno da supercondutividade? Em 1956, o Cooper lançou a ideia de que a menor interação atrativa que ocorresse entre dois elétrons no metal
era suficiente para que esses dois elétrons formassem um par ligado. Certo? Então, o mar de Fermi no metal, certo? O mar de Fermi é aquela distribuição dos elétrons, né? Você pode modelar o metal como um gás de elétrons. Os elétrons são férmions, então você vai distribuindo nos níveis de energia, né? Cada nível, né? Cada estado quântico só pode ser ocupado por um elétron. Então você vai distribuindo esses elétrons até chegar no chamado nível de Fermi. E essa estrutura de Fermi ela é instável em relação à formação do par, se houver uma interação atrativa. Tá? Então, como é possível haver uma interação atrativa entre os elétrons se eles se repelem, né, por força colombiana? Bom, em primeiro lugar, um elétron no metal é diferente de um elétron no vácuo. Tá? O elétron ele deforma a rede cristalina, porque quando ele passa pela rede cristalina, ele atrai os íons positivos e isso provoca deformações. Funciona? Bom, então, uma visão bem simplória de como essa interação atrativa pode aparecer, você pode esquematizar dessa forma. Um elétron passa, por exemplo, nessa direção, ele produz uma deformação, essa deformação tem um comprimento característico L, né? E aí o que acontece é que se um outro elétron passar por aqui por perto, nessa distância L, ele vai sentir uma maior densidade de carga positiva e vai se sentir atraído para aquela região. Então, por onde um elétron passa, outro que vem perto vai se sentir atraído por causa dessa deformação causada pelo elétron que passou. E aí o que vai acontecer é que esses dois elétrons vão formar um par ligado de spins opostos e de momentos opostos. Tá? Então, o que vai acontecer é que um elétron vai deformar a rede e o outro vai sentir essa deformação e ser atraído, que também deforma a rede e atrai o outro, e assim por diante. Essa seria a visão clássica, né? Mas, na verdade, o comprimento de onda da função de onda desses dois elétrons é menor do que essa distância. Desculpa, é maior do que essa distância aqui. Então, o estado orbital desse par, na verdade, é uma onda S, ou seja, sem momento angular. E, pronto, então essa aí seria a descrição mais simples do par de Cooper, né? E como é que esses pares de Cooper resultam na supercondutividade? Bom, aí vem a teoria de BCS. Né? Esses pares, né, eles podem ser considerados como bósons. Né? Então eles vão condensar em um estado fundamental. Certo? Só que aí você tem esses pares e tem os elétrons que não formaram par, e você tem pares se formando, pares se quebrando. Tá? Isso vai acontecer até você chegar no regime de equilíbrio, né, em que você vai ter dois fluidos. Um fluido supercondutor, né, um superfluido eletrônico de pares de Cooper, e um fluido de elétrons normais. Tá? Pronto, então essa teoria, o sucesso dela é descrever com um grau de acurácia muito grande vários resultados experimentais. Vários desses resultados apontam, por exemplo, que o portador de carga no supercondutor tem carga 2E, confirmando a teoria do Cooper. Então, essa teoria, até hoje, ela é inquestionável. O que se debate hoje em dia sobre origem microscópica da supercondutividade é que em alguns materiais essa interação atrativa não é mediada por fôtons, é mediada de alguma outra forma. Tá? Isso você mede experimentalmente que o transporte é devido a essa unidade de fluência? Sim, de várias formas. Por exemplo, a espectroscopia, né? Porque quando ele condensa, ele abre um gap de energia. E quando você faz experimento de espectroscopia, você obtém um valor 2E, onde é um número aí que você mede. Sabe? E se você faz um experimento de calor específico, você obtém E. Então, o grau de liberdade termodinâmico é o par, né? Mas do ponto de vista de espectroscopia, você tem os dois elétrons lá do par. Essa é uma maneira de você
visualizar isso aí. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de Guise-Blundau, bem rapidamente, só para ficar mais fácil a gente descrever o que é um vórtice. Tá? A teoria de Guise-Blundau não é uma teoria quântica, tá? É uma teoria que toma emprestado algumas ideias da mecânica quântica e toma emprestado as ideias clássicas do Landau, né? Em que você pode descrever um fenômeno, um sistema com quebras portanto de simetria como uma expansão em termos de potência de um parâmetro de ordem, só que aí eles acrescentam também um termo proporcional ao gradiente desse parâmetro de ordem. Esse parâmetro de ordem aqui ele pode ser compreendido como uma espécie de função de onda que descreve os elétrons supercondutores, os pares de Cooper. Tá? E o módulo quadrado desse psi dá justamente a densidade de pares de Cooper. Então, escrito dessa forma, isso aqui nada mais é do que a energia cinética do par de Cooper. Isso aqui constitui a energia do condensado de pares de Cooper. Né? E aqui tem a energia do campo externo. Bom, a teoria de Landau prevê algo parecido com a teoria de Guise-Blundau aqui, no caso de campo nulo, em que o parâmetro de ordem é constante. Você tem exatamente o mesmo perfil da energia livre de Landau. Para a temperatura acima de Tc, você tem apenas um mínimo, onde o parâmetro de ordem é zero. Você está no estado desordenado. Quando você baixa a temperatura, existe uma quebra espontânea de simetria e você obtém, nesse caso aqui, duas soluções do parâmetro de ordem, mas na verdade são infinitas soluções porque esse parâmetro de ordem é complexo. Tá? Isso aqui, a descrição correta disso aqui teria que ser um gráfico tridimensional. Tá? Isso aqui teria o formato de um chapéu mexicano. Bom, tem as famosas equações de Guise-Blundau que você obtém minimizando a energia livre. A energia livre nada mais é do que um funcional em termos desse campo escalar complexo e do potencial vetor. Tá? Uma coisa que eu não falei, mas muitos devem ter percebido, foi introduzido aqui no operador momento linear o potencial vetor para tornar a energia cinética invariante de calibre, tá? Porque a função de onda aqui descreve um elétron. Certo? Muito bem, então quando você minimiza em relação à psi-estrela, você obtém essa primeira equação de Guise-Blundau que tem uma cara de equação de Schrödinger, só que aparece esse termo não linear aqui. Certo? E pode ser entendido, grosso modo, como a interação do parâmetro de ordem com ele mesmo, tá? Com a média, né, do parâmetro de ordem nas redondezas. E a minimização em relação ao potencial vetor dá a corrente elétrica, né? Tem a mesma cara da corrente de probabilidade, né, da mecânica quântica. O que difere em relação à mecânica quântica é a condição de contorno, por exemplo. Tá? No caso da mecânica quântica, quando você busca soluções da equação de Schrödinger, o estado de menor alto valor é o estado fundamental. No caso do supercondutor, o estado de menor alto valor, que é a solução dessa equação aqui, na verdade lhe dá o campo crítico. Lhe dá o valor de campo magnético em que a supercondutividade aparece. Tá? Bom, então, se eu tento descrever a densidade de pares de Cooper usando a equação de Guise-Blundau, se eu faço algumas pequenas aproximações, eu percebo que essa equação ela tem um comprimento característico, que é esse comprimento de coerência, né? E se eu considero que agora que o parâmetro de ordem é uniforme e quero ver como que os campos eletromagnéticos variam nessa situação, eu reescrevo a equação de Guise-Blundau e obtenho uma equação por campo apenas, né, que nada mais é do que a própria equação de London, que foi deduzida 20 anos atrás, não em relação a hoje, mas em relação a Guise-Blundau. E você obtém esse comprimento aqui, lambda. Tá? Então o lambda ele dá o decaimento de campos correntes, o psi dá o decaimento da densidade de pares de Cooper. Bom,
O vórtice, ele aparece devido à quantização do fluxo magnético. Essa é uma das razões que apareceu o vórtice. E o fluxo, ele é quantizado, e isso pode ser visto, né, se você integrar o momento eletrônico P ao longo do circuito fechado. Certo? Quando você faz essa integração, você obtém o fluxo magnético mais, quando você integra o P, canônico. Né? Quando você integra o canônico, você pode usar, por exemplo, regra de quantização de Bose-Sommerfeld. Tá? Se você integra P ao longo de um caminho fechado, você tem um múltiplo de H cortado. Só que a integral do potencial vetor ao longo desse circuito fechado vai dar o fluxo magnético, e isso daqui é a integral do momento mecânico, M vezes V. Né? Se você percorre um caminho em que a velocidade dos elétrons vai a zero, por exemplo, muito longe das bordas do supercondutor, você tem a quantização do fluxo. Se essa velocidade não é nula, você tem a quantização dessa grandeza aqui, que é chamada fluxoide. Tá? Bom, essa equação aqui foi demonstrada experimentalmente por Little e Parks em 1962. Esse experimento em que eles observaram esses saltos aqui na velocidade superfluida, que é obtida a partir do rearranjo dessa equação aqui em cima. Bom, e aí o Abrikosov, em 57, ele usou a teoria de Gibbs-Landau para mostrar que existem dois tipos de supercondutores. Supercondutor tipo 1 e supercondutor tipo 2. E o limite entre esses dois tipos de supercondutor, ele é bem estabelecido por essa razão aqui, entre esses dois comprimentos. O comprimento característico de campos eletromagnéticos e o comprimento característico do condensado, da densidade de pares de Cooper. Tá? Sempre que K for menor que a raiz de 2, você tem o tipo 1. Sempre que for maior que a raiz de 2, você tem o tipo 2. Qual a diferença prática desses dois materiais? O supercondutor tipo 1 ele tem o estado Meissner, e em um campo bem baixinho a supercondutividade é completamente destruída. O supercondutor do tipo 2, antes de chegar no campo crítico termodinâmico, torna-se termodinamicamente estável a nucleação de pacotes quantizados de fluxo dentro do material. E esse fluxo vai entrando, esses pacotes vão entrando, e a supercondutividade só vai ser destruída quando você tiver tantos pacotes de fluxo lá dentro que o campo está completamente tomando conta do material. Esse campo crítico é o chamado HC2. Materiais típicos, né, usados em pesquisa e na indústria, o valor de HC2 da ordem, vai de alguns Tesla a centenas de Tesla, então é muito grande. Tá? Enquanto que HC1 é da ordem de dezenas a centenas de militesla. Se o material, por exemplo, se você tem um filme supercondutor e o campo está aplicado perpendicularmente ao filme, o fato do campo magnético se entortar para garantir o efeito Meissner faz com que o efeito Meissner fique restrito a uma faixa muito estreita de campo. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Bom, o que é que eu quero dizer com isso é que, na prática, essa faixa, que vai da HC1 a HC2, ela é a faixa onde você vai encontrar a maioria dos fenômenos e aplicações da supercondutividade. Isso. Qual é a essência física da diferença? Você pode dizer alguma? A diferença entre... Tipo 1 para tipo 2? Existe uma diferença entre a energia da parede de domínio entre o estado normal e o estado supercondutor. Tá? Para você ter um pacote de fluxo dentro do supercondutor, você precisa ter um pacote de estado normal ali. Para estabilizar esse pacote, você precisa ter a tensão superficial tem que ser positiva. Tá? Então essa razão aqui, ela regula a tensão superficial
dessa interface normal supercondutor. Se for positiva, é possível você estabilizar. Se não for, não é possível estabilizar. Bom, obrigado pela pergunta. Ajudou bastante aqui a explicar. Tudo bem, então se no tipo 2 é possível você colocar fluxo magnético dentro do supercondutor, e se, de acordo com a transparência anterior, esse fluxo tem que ser quantizado, mas quanta de fluxo magnético cada pau-patinho desse deve ter? 1, 2, 3, infinitos? Né? Bom, o ponto é o seguinte, se é energeticamente favorável para o supercondutor ter muitas dessas paredes, né, de domínio entre estado normal e estado supercondutor, se isso faz com que o supercondutor relaxe no campo externo e consiga sobreviver a campos mais intensos, então é natural a gente pensar que quanto mais pacotes você tiver, melhor. Então, a tendência é você ter um número maior possível de pacotes, só que disso aí depende um tamanho mínimo desse pacote. E o tamanho mínimo desse pacote é o quantum de fluxo magnético. Tá? Então, o fluxo no supercondutor ele é quantizado na forma desses pacotes, que são os vórtices, e esses vórtices eles têm um quantum de fluxo magnético. Cada um deles tem um quantum de fluxo magnético. Clécio, como é que você caracteriza a parede? A parede seria a região entre o estado normal e o estado supercondutor. Essa parede você caracteriza, ela tem uma transição ali? Sim. É isso mesmo? Sim. A largura dessa parede, digamos assim, é o comprimento de coerência, o psi. O parâmetro de ordem ele tem que vir a densidade de pares de Cooper, ele sai de um certo valor e vai a zero no estado normal. E é tipicamente quanto? Varia muito de material para material, certo? Os supercondutores metálicos, ligas metálicas, é da ordem de dezenas a centenas de nanômetros. Os high-TC é da ordem de poucos nanômetros. Muito bem, então esses pacotes de fluxo magnético, para que eles existam dentro do supercondutor, tem que ter corrente. Tá? Então essas correntes é o que a gente chama de vórtices, são redemoinhos mesmo de corrente do supercondutor. E esses vórtices, eles interagem entre si porque eles são correntes, certo? Circulando. Tá? E corrente interage com corrente. Tá? Então se você tem um vórtice circulando aqui e outro aqui, tá? Essas correntes vão ser paralelas. A corrente desse vórtice aqui está nessa direção e o vórtice aqui está nessa direção. Tá? Se as direções são opostas, eles vão se repelir. Certo? Então os vórtices, em geral, se repetem. Tá? Em algumas situações isso não é verdade, mas em geral eles se repetem. E a estrutura deles pode ser descrita aqui. Tá? Você tem o campo magnético do vórtice, ele decai com o comprimento da ordem do lambda, enquanto que a densidade de pares de Cooper vai a zero no comprimento da ordem de Xi. Tá? Então, o Xi é como se fosse a medida do olho do furacão. Tá? Enquanto que o lambda é uma medida do tamanho do corpo do furacão. Tá? Isso aí é uma maneira de ver isso aí. Bom, eu vou pular essa transparência porque não vai ser muito útil. Muito bem. Matéria de vórtices, né? Porque a gente pode chamar isso de matéria de vórtices. Como é que se estuda essa matéria de vórtices? Para você ter vórtices no supercondutor, você precisa aplicar um campo magnético. Tá? O que vai acontecer quando você aplicar um campo magnético é que o supercondutor vai desenvolver correntes, que a gente chama corrente de blindagem, para não deixar esse campo entrar. Certo? Só que, se o supercondutor é do tipo 2, quando a corrente de blindagem estiver circulando e você começar a aumentar o campo, a energia cinética dos pares de Cooper aumenta. Tá? Então você pode quebrar par de Cooper por esse excesso de energia cinética. Então o que o supercondutor do tipo 2 faz, né, para evitar isso é algo mais ou menos assim. Vamos supor que você tem aqui um supercondutor cilíndrico e você aplica um campo magnético saindo aqui do quadro, e aqui você tem uma corrente de blindagem. Essa corrente,
ela vai ficar restringida, ela vai ficar restrita a uma faixa bem estreita da ordem do lambda. O lambda é algo da ordem de 100 nanômetros a 1 micro, tá? Em relação à superfície do supercondutor. Certo? A equação de London diz que os campos eletromagnéticos eles decaem nesse comprimento. Muito bem, então, para garantir que essa corrente continue circulando sem quebrar parte curta, o que vai acontecer é qualquer flutuação desse tipo aqui, tá? Observe que a corrente vem nesse sentido e faz isso aqui. Estou fazendo bobagem aqui, tá? Esse campo está entrando no quadro. O campo entra no quadro e essa corrente de blindagem ela gera um campo saindo do quadro para anular esse campo aqui de fora, certo? Esse é o estado máximo. Tá? Se houver uma excitação desse tipo aqui, nessa região, esse pequeno loop de corrente está criando um campo entrando no quadro também, paralelo ao campo externo. Tá? Quando isso acontecer, esse loopzinho de corrente vai caminhar para dentro do supercondutor e vários desses vão se formar. E aí o que vai acontecer efetivamente é que o fluxo magnético, que antes era alto aqui fora e caía a zero. Lembre-se que corrente elétrica tem a ver com o gradiente de campo magnético. Né? Se você permite com que os vórtices entrem, você relaxa essa derivada aqui. Tá? Se os vórtices entrarem, você vai ter uma distribuição de fluxo magnético aqui dentro e a derivada do B, né, ao longo dessa curva aqui, vai ser menor, você relaxa essa corrente de blindagem. E aí você evita quebrar a par de curva. Então, esse processo vai acontecer até você ter um determinado valor, uma distribuição de vórtices aqui dentro. Se o supercondutor for suficientemente limpo, essa distribuição vai ser aproximadamente uniforme, né? E eles vão tender a formar uma rede triangular lá dentro. Tá? Eles se repelem por interações que são isotróficas e são compactados pela corrente de blindagem. Tá? Então, eles tendem a formar essa estrutura aqui dentro. Então, o campo externo, ele fixa o número de vórtices dentro do supercondutor. Se você agora aplica uma corrente, tá? Você vai produzir uma força dada pela corrente, produto vetorial e quanto de fluxo magnético de cada vórtice. Se não tiver nada que prenda os vórtices, eles vão se mover. Tá? Se eles se movem, eles dissipam energia. Tá? E aí vai aparecer um campo elétrico. Certo? Então, quando você aplica a corrente, você tem um campo elétrico, você destrói a propriedade de condutividade perfeita. O estado supercondutor se mantém, do ponto de vista termodinâmico, mas a condutividade perfeita é destruída. Tá? Felizmente, os supercondutores são sujos. Eles têm inhomogeneidades dentro do material que prendem esses vórtices. Tá? E isso faz com que você possa aplicar corrente no material com vórtices sem dissipar energia. Tá? Então, essas sujeirinhas que tem no material supercondutor, os vórtices gostam de se prender a elas, e para você estabelecer um movimento de vórtices, essa força de Lorentz aqui, ela tem que ser maior do que uma força crítica de desprendimento do vórtice em relação a esses ciclos. Isso aqui é chamada força de Pinning. Tá? Muito bem, então, aí a gente tem uma estrutura bem complicada. Esse vórtice ele tem esse grau de liberdade aqui, e tem um grau de liberdade longitudinal, né? Ele interage com sujeira no material, ele é empurrado por corrente elétrica. Num filme fino, isso fica mais simples, porque esse grau de liberdade aqui ele, pode ser desprezado, porque o comprimento fica pequeno. Mas, ainda assim, você tem vórtices interagindo com sujeira, vórtices interagindo com o banho térmico do próprio supercondutor, os fônons que o cristal supercondutor jogam para o vórtice, ele sente e tem movimento browniano se a temperatura for alta o suficiente. E você tem lá uma verdadeira matéria de vórtices, que é bem exemplificada por esses dois difratogramas aí de espalhamento de nêutrons.
se você está numa temperatura alta, né, quando você joga nêutrons no seu material com vórtices, os vórtices vão espalhar nêutrons como se fosse um líquido, e você vai ter esses anéis típicos de um líquido. Quando você baixa a temperatura, os vórtices formam uma rede triangular, eles se cristalizam e você tem pontos de Bragg, espalhamento. Tá? Então você realmente pode fazer estudo de matéria condensada usando vórtices. Isso aí culminou com um diagrama esboçado aqui, né? Um diagrama de fase bastante rico, né? Em que você tem uma rede de vórtices, dependendo, né, os parâmetros aqui são temperatura e campo magnético, tá? Então você tem uma rede de vórtices, você tem um líquido de vórtices, você tem uma curva de derretimento. Essa curva de derretimento, vários experimentos sugerem que ela é de primeira ordem e terminando no ponto crítico. Tá? E você pode ter vidro de vórtices e outras fases mais exóticas, aí você tem uma bem transição de fase, tem mais um crossover, mas pelo menos essa região aqui ela é razoavelmente bem estabelecida. Esse vidro aqui pode ser entendido porque os pinnings, os sítios de pinning, eles produzem defeitos topológicos. Observem que esse vórtice ele tem coordenação 6, ele tem 6 vizinhos, tá? Porque ele forma uma rede triangular. Numa estrutura desordenada, esse vórtice aqui, por exemplo, tem 5 vizinhos. Isso aqui é o que a gente chama de um defeito topológico na rede de vórtice. Tá? Então, se você não tem ordem de longo alcance, você tem um vidro. Perdão, senhor. Essa sujeira que você chamou, o que é isso? É defeito de estado? Certo, várias fontes diferentes. Por exemplo, nos RITC tem vacância de oxigênio, por exemplo. Certo? Ou mesmo impurezas. Impureza mesmo pode ser de defeito. O que acontece é que na impureza vai mudar a propriedade local do supercondutor. Certo? E aí o vórtice vai querer ficar lá. Essa rede de vórtice que também estava aí, certo, era um supercondutor de baixa temperatura ou de alta? Esse, se eu não me engano, é MgB2, intermediário, 40 Kelvin. MgB2. Porque assim, a coordenação dessa rede pode ser céticos, né? Pode, né? Frequentemente você vai ter os pares, né? Você vai ter 5 céticos. Você vai ter... Não, deslocação é 4. Disclinação. Disclinação, sim. Tem um par 7, 5 forma de disclinação. Isso. É isso? Quando você tem 2 pares juntos. Isso. Aí você tem deslocação. Exatamente. Bom, então, como eu estava falando, a parte termodinâmica da matéria de vórtice, ela é razoavelmente bem compreendida e acho que o auge disso aí foi na década de 90. Hoje em dia pouca gente trabalha nessa área. Ainda na década de 90 começou a surgir interesse por fases dinâmicas, né? E apareceu esse artigo muito famoso na nossa área, em 96, do Reinhardt, da esposa dele, Cynthia Olson, o orientador, acho que ele era estudante do NOD nessa época, em que ele mostrava um grande número de fases diferentes, né, na curva de velocidade dos vórtices em função da força. Lembre-se que velocidade é proporcional ao campo elétrico e força é proporcional à corrente. Então, é possível experimentalmente você estudar a velocidade que os vórtices se movem em função da força de deslocamento, se você aplicar uma corrente no material e medir a voltagem. Tá? Deveria ser simples assim, mas não é tão fácil, como vou comentar já já. Bom, o sistema que foi simulado, e já já eu mostro o experimento que foi realizado, muito tempo depois, é um sistema em que, ao invés de os vórtices se prenderem a impurezas, eles se prendem a sítios de ancoragem artificiais.
que podem ser produzidos por litografia, por não litografia, por exemplo. Esses sítios de ancoragem eles são muito mais fortes do que as impurezas. Tá? E isso faz com que você possa moldar a rede de vórtices praticamente a seu bel prazer. Tá? A rede de vórtices deveria ser triangular e você tem aqui redes quadradas, né? Redes triangulares deformadas, todo tipo de rede. Né? Você tem essa estrutura de dímeros aqui. Né? Então você pode ter várias coisas interessantes usando esse tipo de ancoragem. Isso aqui é feito experimentalmente de forma bastante simples hoje em dia. Né? E aí eles obtiveram essas fases. Né? Tem a fase que eles chamam de fases filamentares, fase turbulenta e a fase elástica. Né? A fase elástica, quando toda a rede se move como se fosse um cristal elástico, né? Que é essa última fase aqui. Bom, a maioria dos experimentos nessa época mostravam o seguinte, mostravam que quando você aplica uma corrente no supercondutor, se a corrente for forte o suficiente, eles começam a se desprender, né? E eles se desprendem de maneira que os vós se deformam plasticamente. O que seria isso? Alguns vós ficam presos, outros passam e vão embora. Em algum ponto, todos os vós se movem e o efeito dessas estruturas, que são postos atrativos por vórtice, começa a sumir se eles viajam a velocidade alta. Tá? É como se você estivesse viajando numa rua de paralelepípedo. Tá? Se você passa devagarzinho com o carro, você vai sentir todas as nuances, né, das pedras. Né? Agora, se você passa bem rápido, tá, você sente mais uma vibração. Tá? Você não sente os detalhes das pedras. Então é mais ou menos isso que acontece. Se você aplica uma corrente alta o suficiente, você vai chegar no regime que a gente chama de elástico. Tá? Então os experimentos mostravam dois regimes, regime plástico e regime elástico. Era basicamente esse aqui e esse aqui. Tá? E durante muito tempo, durante uns 10 anos, esse trabalho aqui foi motivo de piada, porque aparece aqui um horror de fases diferentes que ninguém nunca viu, né? Achava que isso aí era porque ele estava usando na simulação temperatura zero, tem que levar em conta efeitos de flutuações térmicas, etc. Mas aí, recentemente, foi feito um experimento para ser isso. Recentemente foi feito um experimento, em 2009, não tão recentemente assim, faz quase 5 anos, em que todas essas fases aqui foram obtidas experimentalmente. Né? A fase plástica, essa fase turbulenta, que eles chamam de turbulenta, essa fase filamentar, né? E finalmente a fase elástica. Na verdade, antes de chegar à fase elástica, ele já está no estado normal aqui. Tá? A dificuldade de se obter essas fases dinâmicas de vórtices experimentalmente, que as pessoas achavam que não existiam, e na verdade hoje se sabe que existem, é o seguinte, que quando você aplica uma corrente no supercondutor, se essa corrente passa de um certo ponto, os vórtices estão se movendo de si com tanta energia que o supercondutor aquece. E aí ele vai para o estado normal. Tá? Então esse experimento aqui ele foi feito com corrente pulsada, para evitar esse aquecimento. Tá? E foi feito em um material que é alumínio, que tem uma temperatura crítica muito baixa, de 1,3 Kelvin, e num banho de hélio, e isso permitiu uma dissipação mais eficiente do calor. Tá? E aí eles conseguiram mostrar que essas fases realmente existem. É um grupo da onde? Esse grupo aqui experimental é de onde eu fiz o pós-doc. Por que não deu um PRL? Porque a área já tinha esfriado. Exatamente. Deu rap. A resposta, toda vez que você tem um artigo legal que acha que dá PRL nessa área aí, a resposta padrão do referido é que a área esfriou. Não é supercondutor, tem que ser. Tem que ser frio, né? O auge realmente foi no 2000, 2005, por aí. Sempre que fosse teórico e experimental. Pois é.
Na época, o PRE foi publicado puramente teórico, porque a área estava quente. Né? E o grupo é americano, sabe? O grupo teórico é americano. O experimental é europeu. Bom, mas tem um exemplo recente também, viu? O mesmo grupo teórico publicou esse PRL em 2009, mostrando que a transição de depinning é um fenômeno crítico. Tem retardo crítico, com divergência no tempo de relaxação de uma fase dinâmica para outra, que satisfaz uma lei de potência. Esse trabalho, na verdade, ele é uma sequência desse outro trabalho aqui, do grupo do Scheichen, né, que mostrou que esse tipo de transição existe em colóides que interagem muito fracamente, né, devido apenas à colisão entre os colóides. E o que eles mostraram, o que o Heichmann mostrou aqui, é que o mesmo fenômeno observado aqui em 2008 acontece também na transição de depinning. No caso aqui, depinning de colóides, mas a situação é muito parecida com o depinning de vórtices de supercondutores. E, recentemente, foi demonstrado experimentalmente, né, em um experimento feito justamente com depinning de vórtices em filmes de polidrogênio germânico. E, mais uma vez, o experimento deu isso que eu review dele, ao invés de PRL. As sutilezas da área. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre algo que eu já falei no colóquio 3 anos atrás. Vou falar muito rapidamente, não vou perder muito tempo aqui, porque eu acho realmente interessante esse fenômeno. Então, a gente falou aqui de que os vórtices e supercondutores eles podem existir em diferentes fases dinâmicas, que existem transições de fase entre uma fase e outra, que têm características semelhantes à transições de equilíbrio. Né? E nesse trabalho, a gente achou acidentalmente um aspecto que lembra muito a termodinâmica de equilíbrio, que é a coexistência de fases. Bom, nesse trabalho o que a gente fez foi o seguinte: esse é um trabalho puramente teórico, tá? Puramente de simulação computacional e de modelismos. Bom, a gente projetou esse tipo de supercondutor com essas barreiras com movimento de vórtice. E essas barreiras, elas atuam da seguinte forma: se você aplicar uma corrente pequenininha nos vórtices aqui, eles vão se mover devagarzinho e vão tender a evitar essas cruzes aqui, vão contornar. Tá? Então, vão fazer um movimento zigue-zague. Só que essas barreiras não são barreiras de potencial infinito, não. Tá? Se você empurrar com força os vórtices, se você aumentar bastante a corrente aqui, eles vão simplesmente pular essas barreiras, vão passar direto, não vão perder tempo contornando. Tá? Então, existem essas duas dinâmicas aqui: dinâmica de zigue-zague e dinâmica de saltos. Tá? Pelo menos em teoria, né? Hipoteticamente deveria existir isso aí. Bom, e aí a gente fez um número enorme de simulações em várias situações diferentes, inclusive para diferentes tipos de supercondutores, com lambda diferentes, né, com valor de lambda diferente. E a gente encontrou essas fases aqui. Tá? As fases mais importantes aqui, não vou entrar em detalhes nessa, nem nessa, mas as fases mais importantes aqui são essa e essa. Essa fase 1 é justamente essa fase que eu acabei de descrever. Tá? E essa fase 5 é justamente essa outra fase que eu descrevi. Essa fase 2 corresponde a esse platô aqui. Tá? Esse platô remete a aquelas construções de Maxwell, né? Você está evaporando um líquido, tá? Aí você aumenta o volume molar do líquido, e aí, se você faz isso isotermicamente, você vai chegar num platô de pressão, que é onde começa a transição de fase, e ao longo desse platô você vai ter o líquido dando lugar ao vapor. E isso acontece de uma forma bem definida, satisfazendo a chamada regra da alavanca, em que a quantidade de vapor que você forma é proporcional à distância que você está do ponto em que iniciou o platô. Tá? Bom, obviamente isso aqui apenas parece, não quer dizer que seja
a mesma coisa. Mas, quando a gente olha para a distribuição de vórtices, essa aqui é a região do platô, isso aqui é antes do platô, isso aqui é uma fotografia dos vórtices, tá? Eles estão formando uma estrutura ordenada, que está se movendo com determinada velocidade. Quando chega no platô, eles formam essas estruturas aqui, essa espécie de onda de densidade de vórtice. E aí, quando você olha... aí aqui está mostrando o perfil dessa onda, tá? Vou mostrar aqui uma ondazinha ali. Essa parte cinza aqui é um modelo analítico que a gente fez. Não vou entrar em detalhe. Bom, quando a gente olha mais de perto, a gente identifica, infelizmente eu não tenho a animação para mostrar a vocês, mas é que na crista da onda para a esquerda, os vórtices estão subindo. A densidade de vórtices está subindo. Tá? E os vórtices, eles têm que lidar com a força que está empurrando eles e uma força devido ao gradiente de concentração que está empurrando ele para trás. Tá? Então ele está no regime em que a força total é baixinha. Então ele vai, tá, fazer o zigue-zague. Da crista da onda para frente, os vórtices estão sendo empurrados pela mesma força de Lorentz, mas também estão sendo empurrados pela declividade da densidade, tá? Pelo gradiente negativo de concentração. Então eles estão sendo submetidos a uma força grande. Então eles estão pulando. Tá? Então o que você tem é uma separação de fases. Essa fase aqui é a fase do zigue-zague e essa daqui é a fase dos saltos. Tá? E se você integrar daqui para lá e daqui para cá, você satisfaz exatamente a regra da alavanca. A quantidade de vórtices que está nessa fase e a quantidade de vórtices que está nessa fase satisfaz a regra da alavanca, assim como as transições de fase termodinâmica. Se isso daí tem alguma implicação mais fundamental, a gente não descobriu ainda, né? Mas é no mínimo interessante que isso aconteça. É algo que a gente está tentando investigar mais a fundo. E esse fenômeno, ele já foi estudado, fenômeno parecido já foi estudado, em grãos descendo sobre um tubo estreito, sob a ação da força da gravidade. Eles formam também essas ondas de densidade, dependendo de algumas características dos grãos e da parede do tubo. Tá? Então já foram feitos alguns experimentos nisso e algumas simulações, e o que mais ou menos a conclusão que se tem recente disso aí é que para você observar essas ondas, você precisa ter interações dissipativas entre os grãos e interações dissipativas com as paredes, atrito. No caso dos vórtices, a interação entre os vórtices ela não é dissipativa, mas entre os vórtices e as barreiras é dissipativa. Tá? Então, o sistema de vórtices é um exemplo em que essa dissipação aqui não é necessária para observar as ondas de densidade. Eu não sei dizer, eu já procurei vários artigos e não vi ninguém pesquisar se existe uma estrutura nessas ondas de fases diferentes, porque essas ondas têm alguma relação com coexistência de fases. Eu não sei se isso vai ser visto em outros sistemas. Né? Agora, o modelo que a gente aplicou para fazer a descrição analítica, ele é tão simplificado que poderia funcionar para qualquer outro tipo de sistema interagindo. Tá? Então, em princípio, isso deveria ser observado em outros sistemas. Bom, vou aproveitar os minutos finais para falar um pouco sobre o trabalho recente que a gente está fazendo em comparação com o grupo de Löwen. Bom, o que acontece quando você chacoalha os vórtices, tá? Com a força alternada? Quando você chacoalha os vórtices, você vai ter uma resposta linear se a força for pequenininha e, de acordo com essa teoria aqui, ela é dada por essa equação. O deslocamento médio dos vórtices é proporcional à força AC, tá? E a constante proporcionalidade ela é
dispersiva. Né? Ela é dada por essa equação aqui. Esse αL, ele é chamado de constante de Larouche. Ele é uma espécie de constante de mola com a qual o pinning puxa de volta o vórtice. Tá? Então, se você tem um vórtice preso a um centro de ancoragem e aplica uma força de excitação, ele vai ficar preso ali dentro. Né? E esse αL é a constante harmônica dessa atração. E esse ômega-eta aqui aparece por causa da dissipação. Tá? Então, a equação do vórtice, do movimento do vórtice, ela é isso aqui. Chamada equação de Bardeen-Stefani. A velocidade do vórtice, ela entra na equação pelo arrasto viscoso, ela é igual a todas as forças que atuam sobre o vórtice. Tá? Aí essa força pode ser devido ao pinning e devido a uma força externa. Tá? Aí se você aproxima isso aqui por isso aqui, por uma força harmônica, e essa força aqui é uma força alternada, vou colocar assim, mais fácil. Aí você tem isso aqui. Quando você resolve isso no espaço de Fourier, o domínio das frequências, aí isso aqui resulta exatamente naquela equação ali. Vai ficar αL menos I eta ômega vezes U igual a FC. Tá? Ou seja, U igual a FC. Bom, esse daí é o modelo mais simplificado que tem para o movimento dos vórtices, certo? Para a resposta em relação a uma força alternada. Só que você tem efeito de flutuações térmicas. Tá? Então, os vórtices estão oscilando dentro do pinning, mas ele pode pular para um outro centro de ancoragem. Ele pode tunelar termicamente de um centro de ancoragem para outro centro de ancoragem. E pode ter esse movimento de arrastamento, que a gente chama de creep, né? de um sítio de ancoragem a outro. Né? Quando você leva em consideração esse tipo de movimento, você cai numa equação desse tipo aqui. Tá? A equação para essa função resposta é dada por isso aqui, onde entra os mesmos αL, ômega-eta, mas entra também esse tempo aqui, que é o tempo médio de saltos entre o sítio de ancoragem e outro. Esse modelo é extremamente bem sucedido, apesar de ter cara de microscópico, né? Descreve o movimento de um vórtice. O que as pessoas fazem é extrapolar isso para todos os vórtices e usam essas equações para compreender a resposta de todo o material supercondutor. Num supercondutor de 1 centímetro cúbico, você tem tipicamente milhões de vórtices ali dentro. Então, a resposta desse material, ela pode ser obtida usando essa teoria simples aqui. Resposta macroscópica. Tá? Porém, em vários casos, né, esses modelos aqui falham. Quando você tem resposta vítrea, quando você tem deformações plásticas, né, e quando você tem uma transição dinâmica acontecendo no meio do caminho. Tá? Às vezes isso não é fácil de ver. Então você não sabe o que está acontecendo lá no material, você consegue obter a resposta do material, mas a estrutura interna dos vórtices ali dentro, né, isso aqui não consegue enxergar. Porque nessas equações aqui não entrou um ingrediente importante, que é a interação vórtice-vórtice. Tá? Esse modelinho aqui é um vórtice sozinho, interagindo com o pinning e com uma força externa. Não entrou nessa equação as forças de interação com os outros vórtices. Certo? Bom, para falar do experimento que foi feito, eu tenho que falar rapidamente sobre técnicas de imagiamento de vórtices. Né? Bom, hoje em dia tem várias técnicas aí, né, para você fazer imagem de vórtices. Essas três aqui
microscopia de força magnética, microscopia por ponta de prova Hall e imagem magneto-óptica, todas elas observam são imagens do fluxo magnético que é emitido pelos vórtices. O STM, Scanning Tunneling Microscopy, ele observa o núcleo do vórtice. Então a resolução do STM é muito melhor, tá? Essa escala de comprimento aqui é menor do que 1 micron, certo? Essa daqui para cá é 16 micron. Aqui é 10, aqui é 2. E tem essa técnica, né, que é a técnica que foi usada para a primeira imagem de vórtices, que é a chamada Bitter Decoration. Né? Você gera lá os vórtices supercondutor e passa uma corrente numa porção de um filamento de ferro, e as partículas de ferro que evaporam, elas vão cair justamente onde tem campo magnético. Em que ano foi isso? Não, essa imagem aqui é recente, mas a primeira, 67, década de 60. Hoje em dia é corriqueiro, né? Você fazer imagem de O vórtice. Peter usou muito antes para ver imagem de parede de domínio material Isso. magnético. Aí que deu o nome. Bom, a técnica que o grupo lá dele usou é o Scanning Hall Probe. Tá? O sistema deles é esse aqui, né? Eles têm um sistema de posicionamento da amostra. Isso aqui é uma técnica de varredura. O problema das técnicas de varredura é que elas são muito lentas. Tá? Vou falar aqui de vantagens e desvantagens. A vantagem dessa técnica é que a ponta de prova Hall ela não interfere na estrutura magnética aqui embaixo. Tá? Ao contrário da microscopia de força magnética, em que você tem uma ponta com uma partícula magnética, tá, na ponta, e essa partícula magnética ela tem um campo magnético que pode modificar a estrutura magnética da amostra. Tá? Isso não acontece com a ponta de prova Hall. Tá? A sensitividade é razoavelmente boa. Você não precisa fazer nenhuma preparação especial da superfície. E a desvantagem é que ela é lenta. Tá? A técnica é muito lenta porque você tem que, com esse posicionador aqui, fazer uma varredura. Tá? Ela vai pixel a pixel medindo o que está acontecendo ali. Bom, e o que a gente... Oi. Esse experimento aí também só mede a comprimento normal, é isso? Só normal. É perto do fogo a informação. Só normal. Tem razão. O que a gente tem tentado fazer com isso, tem feito, é usar essa técnica para ver dinâmica de vórtice. Parece um contrassenso, uma técnica muito lenta sendo usada para ver dinâmica de vórtice. Como é que isso é feito? Bom, essa aí foi a ideia deles lá, né, do Kramer, que era pós-doc na época, agora está em Paris, e do Alejandro, que era pós-doc também, agora é professor em Liège. É você aliar essa técnica a um loquim em que você excita uma bobina em torno da amostra, então você vai ter um campo de excitação, e você detecta o sinal em cada pixel em fase e fora de fase. Aí o que é que vai acontecer? A imagem DC do vórtice, né, isso aqui, né, essa estrutura aí, o fluxo aumenta, depois cai, e a imagem AC, ela tem essa cara aí. Certo? Quando o vórtice se move para cá, no meio ciclo positivo, né, do gerador de sinal, quando o vórtice se move para cá, no meio ciclo positivo, o detector estiver aqui, ele vai identificar o vórtice aqui. Tá? Enquanto que no outro lado, ele só vai achar o vórtice aqui no meio ciclo negativo. E aí vai aparecer uma depressão ali. Tá? Então você vai ter uma protuberância aqui na frente e uma depressão atrás. E se você pegar o ponto de máximo e o ponto de mínimo, o vetor que liga um ao outro vai dar a direção do movimento. Certo? Pronto, então essa aí é a ideia. Ao contrário do que a gente pensou no início, a distância entre o máximo e o mínimo não está relacionada com a amplitude do movimento dos vórtices. Na verdade, o vórtice está se deslocando aqui
em pouquíssimos nanômetros, e o tamanho dessa seta aqui é uns 2 microns mais ou menos. Aliás, 1 micron. Essa distância aí, na verdade, está relacionada com a derivada direcional do campo. Tá? Então a gente fez um cálculozinho para tentar ver como é que essa imagem sai do movimento desse pacotezinho de fluxo. Né? E em primeira ordem de aproximação, o que a gente obtém é que as componentes em fase e fora de fase, né, da resposta local desse vórtice, ela é igual à derivada direcional do próprio campo do vórtice. Tá? Então, a derivada ao longo da direção do movimento. Tá? Se ele está se movendo para cá, isso daqui nada mais é do que a derivada disso, multiplicado pela distância que o vórtice percorre. Então, a distância que o vórtice percorre entra na amplitude dessa função. Tá? Entra como um fator multiplicativo. Quanto mais os vórtices deslocam, maior esse pico aqui. Tá? Quanto menos eles deslocam, menor. Certo? Bom, a gente usou isso para detectar o movimento de um único vórtice. Eu vou pular um pouquinho. E aí a gente fez, quer dizer, eles fizeram lá, né, esse experimento, e a gente fez algumas simulações para tentar reproduzir o experimento, tentar entender o que acontece no experimento, de uma rede de vórtices desordenada num cristal de selamento de nióbio. Bom, e quando você faz a imagem por essa técnica, né, isso daqui é a componente DC que o Lokin pega. Né? Quando você integra a componente AC, em toda essa área aqui, tá, você tem a resposta média dessa área, e o que você obtém é uma resposta linear, que pode ser reproduzida por essa teoria que eu escrevi aqui. Tá? Agora, se você pega o RMS do sinal, você vê que tem alguma coisa acontecendo aqui no meio. Tá? Você não conseguiria ver meramente com a média. Tá? Então, quando você vai analisar de perto as imagens, você obtém isso aqui. Tá? Isso aqui é a componente DC, que o Lokin detecta, e isso aqui é a componente em fase e a componente fora de fase. A força que está chacoalhando os vórtices nessa direção aqui, como já vai ficar claro. Tá? E tem vórtices chacoalhando em direções que não são paralelas nem entre si, nem com a força. Tá? E aqui, ó, aumentou a amplitude da excitação, e o vórtice que estava se movendo aqui parou de se mover em uma amplitude mais alta. Tá? É a frequência? Essa frequência é 77 Hz, é bem longa. Tá? Essa frequência baixa ela tem um aspecto importante porque ela permite com que flutuações térmicas se tornem importantes. Porque você chacoalha bem devagarzinho, dá tempo da agitação térmica permitir que o vórtice pule de pino para pino. E aí, o que eles observaram no experimento é que, à medida que você vai aumentando a amplitude, a rede de vórtices começa a se organizar e fica praticamente triangular. Observem que essa imagem DC borrada significa que o vórtice está se movendo numa distância mais ou menos isso aqui. Tá? Ou seja, ele está se movendo muito pouco. Certo? E na mesma proporção em que você tem a organização espacial dos vórtices, você tem a organização dinâmica do movimento deles. Eles começam a se mover de forma mais coordenada. A amplitude é parecida. Lembre-se que o vermelho e azul aqui significa o quanto o vórtice está se movendo. Né? Aqui você tem coisas bem diferentes. Por exemplo, esse se move muito mais amplamente do que esse. E aqui todo mundo se move mais ou menos parecido. Eles começam a coordenar. Eles começam a se auto-organizar. Bom, então a gente fez algumas simulações para entender melhor. A simulação permite com que você simule um número muito maior de vórtices. A gente fez simulações com essas poucas centenas de vórtices, mas também fez simulações com milhares de vórtices. E o que a gente entendeu dessas simulações é que o efeito da temperatura é importante. Se você não tem flutuações térmicas,
necessariamente você passa por, antes de se organizar, você passa por uma situação de deformação plástica da rede. Isso gera um decaimento nesse parâmetro aqui, psi6, que diz o quanto a rede tem cara de triangular. E um aumento nesse outro parâmetro aqui, número de defeitos, que também diz o quanto a rede está infestada, né, de defeitos. Tá? Então, quando você começa a colocar a temperatura, essa fase plástica aqui, ela é suprimida. E você sai de uma situação em que os vórtices estão presos, né, nada acontece, para uma situação em que eles se ordenam. E essa transição, ela é capturada aqui. C, D e E. Tá? Antes da transição, durante e depois. Aqui você tem um número razoável de defeitos vão diminuindo e aqui praticamente desaparecem e os vórtices estão todos alinhados. A largura desse fluido não deveria ser a mesma do outro. A largura de quê? A largura da depressão dele não deveria ser a mesma largura do pico dele? Não. Não? Porque os defeitos, eles dão um ordenamento topológico. Tá? Você pode ter uma rede topologicamente perfeita e ainda assim você tem deformações nas ligações. Tá? Esse psi6 aqui, ele diz o quanto os ângulos entre as ligações são próximos de 60 graus. Então você pode ter 56 aqui, 64 ali, entendeu? Você pode ter desordem nessas ligações, mesmo tudo topologicamente perfeito. Okay? Então, esse gradiente da temperatura, ele é importante. Outro detalhe que é relevante é o seguinte: se você calcula a força média que se opõe ao movimento dos vórtices, uma espécie de força de atrito, e faz o gráfico dessa força, o que a gente observou é que, durante o ordenamento, a força de atrito que atua sobre os vórtices é praticamente atrito estático. Os vórtices praticamente não estão se movendo. Tá? A força de atrito máxima está bem aqui longe. Né? Depois ela começa a decair porque é a força de atrito cinética. Né? Mas nessa região, onde acontece a transição em temperatura não nula, certo? Você tem a transição ocorrendo numa situação em que os vórtices estão praticamente inclinados, porque você tem força de atrito estática. Já em T igual a zero, não. A transição acontece depois que os vórtices estão efetivamente se movendo, com força de atrito cinética. Tá? E aqui é uma simulação, aliás, é a mesma simulação de antes, só que aqui a gente calcula todas as respostas que a gente obtém experimentalmente, a gente aplica no caso da simulação e observa que o padrão é basicamente o mesmo do que acontece na simulação, no experimento. A vantagem da simulação é que a gente consegue ver o que o experimento vê, a mesma coisa, só que a gente consegue ir além e ver como é que é o movimento, né, dos vórtices nesse relevo aí do pino. Né? Então, essa estrutura bonitinha aqui, que se observa experimentalmente, não significa que os vórtices estão fazendo esse movimento harmônico bonitinho, não. Eles estão pulando de sítio em sítio, num movimento aleatório, enviesado. Tá? E é justamente esse movimento aqui, esses saltos de um sítio de pino ao outro, que dão origem a você ter B2 linhas, você ter a componente fora de fase, que significa dissipação de energia. Tá? Se não fosse isso, a resposta seria puramente em fase. Tá? Então, o que dá a resposta fora de fase é justamente esse B2 linhas aí, que a gente viu tanto no experimento quanto na simulação. Ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vórtices quânticos também acontecem em superfluidos, não é isso? Sim. E o diagrama de fase lá é muito semelhante a esse ou existe um? Não, em superfluidos é um pouquinho mais complicado.
frequência de vórtices superfluidos não é tão corriqueira quanto no supercondutor. O supercondutor é muito mais estável. Da mesma forma, o condensado de Bose também tem, né? Mas não é tão corriqueiro. É mais fácil de estudar no supercondutor. Mais uma dúvida sobre a técnica de detecção dos vórtices. Né? E para excitar o vórtice, você aplica um campo. Né? Isso. E ali com o sensor Hall, né, você tem um sensor diferencial, é isso? Que ele consegue eliminar o campo aplicado? Porque... Não, a gente não elimina o campo aplicado. A gente não elimina. Quer dizer, a gente elimina depois que vai tratar as imagens, certo? Na verdade, foi até uma contribuição nossa aqui de ver como eliminar esse campo. Né? Mas se você pegar os dados crus, você consegue ver os vórtices e consegue ver os lóbulos positivo e negativo da suscetibilidade. Só que o significado do em fase e fora de fase é que fica comprometido. Aí você tem que tirar. Você tem que tirar essa parte. Você tem um sistema, basicamente um sistema, um oscilador harmônico, né, em torno lá do defeito, né, que está sendo forçado, né, você está fazendo esse oscilador oscilar com determinada frequência. Quão próximo de ressonância, primeiro, existe uma ressonância, você consegue identificar a ressonância, essa ressonância significaria uma ressonância em amplitude, e quão próximo, quão distante você está dessa ressonância? Está abaixo, acima da ressonância? Essa ressonância ela existe, tá? Mas é em frequências da ordem de gigahertz. Por quê? Porque para você ter ressonância precisa do termo inercial. Né? Essa equação aqui é a equação do paraquedista, né? O cara abriu o paraquedas, a aceleração desapareceu, você tem arrasto viscoso igual a gravidade. Tá? A gente não colocou massa. A massa não entra aqui porque a gente despreza. Ela só se torna importante em frequência de gigahertz. A frequência aqui é 77 Hz. Nesse caso, então, o mesmo efeito que você tem aumentando a amplitude do campo, você teria, por exemplo, se reduzisse a frequência? Reduzindo a frequência, em princípio, você faria o seu vórtice se deslocar mais, né? Então você queria começar a ver o acoplamento. Sim, tem razão. Ia começar a ver o acoplamento mais cedo também. Isso, tem razão. Porque o que é relevante aqui, os tempos característicos relevantes aqui, são o período da força externa, obviamente, e o tempo de salto. Né? Esses fenômenos que a gente está observando, a gente só conseguiu ver porque o tempo de hopping é da ordem de milissegundos. A gente consegue captar isso aí, com frequência de 77 Hz. Então, se você aumenta o período, né, aí você vai ter muito mais hopping, então eles vão se mover mais. Né? Verdade. Só mais uma curiosidade. Essas linhas de campo, né, do vórtice, ela tem que se fechar, né? Se você olhar transversalmente, né, fora da amostra, você ainda vê aquela circuito fechado, para evitar esse problema de extrair campo. Bom, o problema é que é difícil você... O que você mede são todas as linhas de fluxo, né? Então você tem o fluxo do vórtice e o fluxo externo, né? Então não fecha, né? Você fecha fora do magneto supercondutor, né? Não é fora do magneto mesmo. Se você olhar fora, longe, você ainda vai ver a estrutura de vórtice, espaço. Não. Na verdade, esse aqui é o ponto. Se você faz um experimento de suscetibilidade da amostra, microscopicamente, você tem a resposta do bulk da amostra, só que a excitação está penetrando num comprimento muito pequeno, só na superfície. Certo? Você não enxerga o que está acontecendo lá. É por isso que a gente faz a imagem. Quando a gente toma a média no perímetro da imagem, você obtém uma linha reta, duas linhas retas. Agora, quando você vê o RMS, quando você vai ponto a ponto, aí você vê a estrutura. Tem que realmente ir ponto a ponto e ver o que está acontecendo. Você comentou que usa os pins para formar pontos de ancoragem dos vórtices, né? Isso. Você pode brincar com esses pins para você modificar os parâmetros do vórtice, como para aumentar o tamanho do vórtice ou coisa assim? Por exemplo, aqueles pins artificiais, com perfuração mesmo, se você faz uma perfuração quadrada, o vórtice, quando ele cai ali dentro,
Aquilo ali é vácuo, não é supercondutor. Então o núcleo do vórtice vira o próprio quadrado. Se a estrutura é triangular, o vórtice que cai ali dentro fica triangular. E os outros vórtices que estão fora, eles sentem essa interação com um triângulo e não com um círculo. E aí, no caso, essas vibrações, elas não necessariamente importam a forma do vórtice. Importam sim, importam sim. A gente despreza, certo? Nas simulações. Importam sim. Agora, nesse material que a gente estudou, os defeitos, eles são o que a gente chama de pontuais. São defeitos no nível atômico, uma vacância, certo? E o tamanho do vórtice envolve vários parâmetros de rede. Então, ele não muda tanto assim. Já respondeu. Eu estava querendo que você falasse sobre o tipo de defeito, que era colocado no experimento. Esse experimento aí é o cristal, o melhor cristal que o cara conseguiu fazer, ele deu para fazer esse experimento, ou seja, com pouquíssimos defeitos. Isso é importante para que você tenha pouca desordem na rede. Você tem uma rede de vórtices com um grau de ordem razoável. E você fazer isso, porque a sua simulação é bidimensional, né? Você acha que tem alguma diferença se fizesse tridimensional porque o material... Sim, teria diferença sim. Teria diferença. Porque esse material, a espessura dele é maior do que o comprimento, o decaimento dos campos, maior do que lambda. Então, esse grau de liberdade existe. A gente está desprezando. Né? A gente está ciente disso, a gente fez e viu que, para descrever o que acontece no experimento, esse grau de liberdade aparentemente não é importante. Mas ele pode ser relevante para outras coisas. Por exemplo, para você fazer um mapa entre a energia de pinning que eu estou colocando na simulação e os sítios de ancoragem no experimento, aí fica complicado. Mais alguma pergunta? Se não, vamos agradecer ao